A BPcast, a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas em compras. Olá, amigo e amigo da BPC, tudo bem com vocês? Aqui estamos começando o segundo episódio. Você que nos escuta pelo SoundCloud, pelo Spotify e agora também pelo YouTube. Você pode nos escutar no seu carro, cozinhando, caminhando. E esse é o nosso princípio, passar conteúdo diferenciado para vocês. Porque o ABPcast, pessoal, é a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas de compras. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial e o tema é super legal, que é gestão estratégica de contratos. Vamos conhecer um pouquinho mais da convidada de hoje. A Nayara Neves Pereira Berto, mais conhecida como Nani, é formada em administração com ênfase em finanças, MBA em gestão estratégica de negócios e especialização em gestão de projetos. Iniciou sua carreira em compras há 11 anos na Nortel. Hoje é gerente de compras responsável por toda a área de operações de compras, facilities e frota. Olá, Nani, tudo bem com você? Olá, Caran, tudo ótimo. Olá, associado, ouvinte ABPcast. Muito obrigado por aceitar esse convite, tá, Nani? Agradeço imensamente em nome do associado e ouvinte da ABPcast. É uma honra, Caran, poder participar deste projeto e ver como a BPC está atualizada dentro das mídias digitais. Isso é muito interessante para o nosso mercado. E o tema de hoje é um tema muito mais que especial, né, Nani? É um tema estratégico para as empresas e organizações nos dias atuais. Nani, antes de conversarmos, explica para nós o que é gestão estratégica de contratos. A gestão estratégica de contratos, cara, é um conjunto de técnicas, controles, atividades que garante o cumprimento do atendimento de todas as variáveis dentro de uma contratação. Ela visa a eficácia da execução desse contrato, dos termos que foram acordados e o controle financeiro da companhia. Legal, Nani, muito bacana. Agora, tem uma diferença básica que é a gestão estratégica de contratos com a gestão de contratos. Explica um pouquinho mais, parece que uma palavrinha faz toda a diferença, né? É isso mesmo? É isso mesmo. A gestão de contrato, ela se caracteriza principalmente pela administração operacional do contrato. A documentação, as assinaturas, o acompanhamento das cláusulas, isso é a gestão de contrato. Quando a gente coloca a estratégia dentro dessa gestão, a gente depende da gestão operacional madura para conseguir trabalhar a estratégia, mas ela possibilita que o comprador trabalhe com as informações do contrato e os estudos para a gente conseguir fazer melhores negociações, né? Então, sabendo o prazo de atuação, quais são as performances desses fornecedores, né? Atuar com a negociação muito mais focada na estratégia e sair um pouco daquela negociação de preço. Buscar o saving o tempo todo. Legal, muito bom, Nani. Agora, quais são os principais benefícios para nós compradores, negociadores, executivos e gestores? Realmente faz toda a diferença ter uma gestão estratégica de contratos nas empresas atualmente? Quais são os principais benefícios que você poderia citar para nós? Normalmente o foco do comprador é a negociação, é o processo de sourcing, mas é possível identificar várias oportunidades e possibilidades dentro da gestão estratégica de contratos. Eu elenco 3 principais benefícios, que o primeiro é o compliance. Hoje em dia, cada vez mais é exigido da gente uma clareza, uma transparência no processo de negociação, e a gente ainda vê algumas práticas acontecendo, e os fornecedores percebem isso. Eles percebem quando não se cumpre as cláusulas do contrato, ele não é exigido por alguma coisa, ele deixa de cumprir essa cláusula. Os fornecedores que entram de forma top-down, tem algum padrinho ou porque o presidente mandou, isso também é um ponto que ainda acontece. E uma coisa que eu acho que acontece lá no Brasil não deve acontecer, as urgências. Tudo aparece urgente. Quase nunca acontece, Nunca acontece. E daí a gestão de contratos vira apenas uma formalização, quando só tem que apenas fazer o documento. Isso abre brecha para que o compliance não aconteça, Então, um dos primeiros benefícios, na minha visão, é o atendimento ao compliance. Legal. Além disso, você poderia citar outros benefícios para nós também? Claro, eu acredito que o mapeamento de esforço e retorno ajuda muito na análise do contrato, na gestão estratégica, Quando você conhece o seu spend, você tem definidas as categorias, quais são as condições contratuais. Isso traz uma visão global da sua carteira e vai auxiliar na rota de negociação, por onde começar. E a gente teria mais algum benefício que você gostaria de citar? Porque eu acho que é tão tangível e intangível ao mesmo tempo esse tema.
Qual que seria talvez um benefício ainda a se colocar aqui para o nosso amigo ouvinte? Quando você tem a gestão estratégica, normalmente você consegue colocar a padronização, né? Você padroniza o seu formato de bid. Para cada categoria, cada tipo de contrato, existe uma certa complexibilidade. Não dá para aplicar sempre o mesmo modelo, né? Mas o mercado, ele enxerga quando a empresa tem esse profissionalismo, quando o fornecedor percebe que ele não faz parte só das 3 cotações, né? Então, a padronização também vai trazer grandes benefícios neste quesito. Legal. Tudo isso é muito estratégico, muito inteligente para a área de compras e suprimentos. Mas como fazer uma implementação de forma eficiente, efetiva nos dias atuais? Dá para usar várias técnicas, né? Eu sempre falo o que é mais fácil para você. Eu gosto do modelo de Canvas, mas a gente consegue aplicar o PDCA simples. Tem alguns passos, né, para a gente aplicar via PDCA. Você poderia detalhar um pouquinho mais para nós como que você poderia fazer toda essa introdução a essa nova metodologia de gestão, utilizando o PDCA, por exemplo? Claro. Por exemplo, na área de planejamento, né, o P do PDCA, é importante mapear todo o cenário que você se encontra, né, como é a sua carteira, quantos contratos você tem, quantos estão vigentes, quantos estão vencidos, qual o seu spend, quais cláusulas de rescisão e multa, os contextos que a gente pode ser exposto a algum risco, isso é muito importante. No segundo momento, no planejamento também, classificar essa matriz de esforço e retorno. É importante ter a classificação de categorias neste momento para você conseguir identificar quais categorias vão te trazer mais retorno. Após isso, defina um fluxo de aprovação, né? Quem que pode assinar, quem são os representantes legais, tenha isso muito claro com os prazos para essa entrega. Você falou do PDCA, você falou da letra P já, né, do planejar. E a letra D, do fazer? Bom, é importante entender as principais categorias, como elas se comportam, né, qual que é o período certo de reajuste e quais os índices que regem essa categoria. Aqui a gente consegue aplicar um pouco da inteligência de compras, que a Mônica falou super bem no nosso primeiro episódio, mas é importante conhecer muito bem, montar um calendário de atuação para atender exatamente esses prazos. O importante é não perder time da negociação. E dá um exemplo para nós, uma categoria que a gente poderia estar fazendo o DU acontecer, né? Talvez limpeza, conservação, exatamente. Na área de facilities, a gente tem limpeza, monitoramento, segurança, tem muita coisa com uma data fixa. Por exemplo, limpeza, o dissídio é sempre no início do ano. Eu vou deixar para negociar em fevereiro, na hora que o dissídio estiver acontecendo, né? Então, você precisa se planejar uns 3, 4 meses antes, preparando o material de estudo, os dados, para a hora que você chegar na negociação, você está preparado para ela. A letra C de cheque, o que você poderia dizer para nós que é importante nessa metodologia de implantação de gestão de contratos? Bom, é importante auditar periodicamente as performances, os SLAs acordados, análise de aderência das partes, como que está acontecendo esse contrato, as cláusulas estão sendo cumpridas, o proposto está sendo cumprido, isso é muito importante. Aqui no Brasil a gente tem uma piadinha que a gente conta que a gente sempre começa, o brasileiro sul-americano, que sempre começa um PDCA pela letra A, né? E ela é a última etapa. Exatamente. O que você teria a dizer para nós sobre a letra A, que é o agir, né? O fazer, realizar? É importante mudar. Mudança é sempre importante. Se não estiver dando certo, mude, né? A gente às vezes cai naquela, esse fornecedor está aqui há tantos anos, isso vai ser tão difícil, vai gerar um impacto, mas mude. É importante mudar se não estiver atendendo, né? E para você conseguir conhecer a sua carteira, é importante inventariá-la, né? Conhecê-la sempre, ter ela atualizada, entender se o spend ainda é o real, se você está naquela rota correta, é importante você fazer esse ciclo completo. Legal, Nani, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai ter a participação de um especialista em gestão de contratos, no qual a gente vai conversar sobre as metodologias, ferramentas e técnicas para a implantação dessa importante metodologia nos dias atuais. Voltamos já. Você está ouvindo a BPcast, a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas em compras. Voltamos com o nosso ABPcast. O tema de hoje é gestão estratégica de contratos. Estamos aqui com o Nani. Lembramos que para participar do ABPcast é muito simples, pessoal. Basta nos enviar uma mensagem, um áudio para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 19 99630 4590. Voltando, 19 99630 4590. Agora nós teremos uma participação mais do que especial, que é do profissional Isaac Nogueira da Maxion, que é especialista em gestão de contratos. Olá, Isaac, tudo bem com você aí, amigo? Olá, ouvintes, estou muito contente de estar aqui. Deixo aqui minha saudação também para o Karan, para a Nani. Espero contribuir aqui um pouco com a minha vivência na área de gestão de compras e contratos neste segundo episódio
organizado aí pela BPC. Muito obrigado mais uma vez. Muito legal, Isaac, tê-lo conosco aqui. Nani, quer mandar uma mensagem pro Isaac? Olá, Isaac. Ótima oportunidade de dividirmos nossas experiências. Eu acho que essa é a essência da BPC. Isaac, quando nós pensamos em contrato, pensamos em advogados, contratos jurídicos, mas afinal de contas, para você que é um especialista, o que é um contrato? Então, caramba, basicamente um contrato nada mais é que um livre acordo entre duas ou mais partes, onde se definem o que será realizado e também onde se definem determinadas condições que as partes deverão cumprir. Basicamente isso é um contrato e ele tem que ser de um objeto, lícito. Tem que ser algo legal. E a estrutura de um contrato basicamente é composta pela qualificação das partes, onde se identifica cada uma das partes, o objeto, que é aquilo que será realizado, as obrigações entre as partes, o preço, a condição e forma de pagamento, a cláusula de vigência, duração do contrato e também reajuste em eventual renovação, a cláusula de rescisão, uma cláusula de garantia sempre é importante, uma cláusula de penalidades caso alguma das partes descumpra algum item do contrato, as condições gerais e a assinatura. Muito bom, Isaac. E Nani, você concorda com o Isaac? Você acha que estamos na linha certa? Quais seriam os seus comentários sobre a resposta do Isaac Nogueira? Concordo, com certeza todos esses itens são muito importantes. Eu gosto de sempre prestar muita atenção em algumas específicas, Então, como o Isaac disse, o objeto do contrato e o escopo tem que estar muito bem definido para evitar qualquer tipo de problema futuro. As condições de reajuste também é muito importante, aquela questão de entender qual índice rege aquela categoria de negociação. Para fornecedores que trabalham dentro de operações, do negócio da empresa, que pode causar algum risco, é importante a cláusula de perdas e danos. E, no final, o tipo da renovação. Evitar a renovação automática, por exemplo, ter isso muito claro. Avaliar vigências, Exatamente. Impactos financeiros, econômicos e operacionais. E, Isaac, quais seriam as principais modalidades e tipos de contratos que poderiam ser desenvolvidos por profissionais de compras? Olha, os contratos mais comuns aí vivenciados na área de compras são os contratos de prestação de serviço, os contratos de fornecimento de materiais, contratos de compra e venda de um equipamento, contratos de locação. Muitas vezes não vale a pena comprar um equipamento, vale a pena alugar um equipamento ou um bem. Então, o contrato de locação também é bastante utilizado na área de compras. Contratos de comodato, contratos de empréstimo de equipamentos ou bens, contratos de seguros. Esses são alguns aí dos contratos mais comuns aí. Mas também é importante falar de alguns contratos que são tanto quanto difíceis, muitas vezes, de implementação, de alteração de cláusulas, como alguns contratos de concessionárias de serviços públicos, por exemplo, como água, esgoto, energia elétrica, também contratos de operadoras de telefonia, também contratos com bancos, seguradoras, contratos com operadoras da área de saúde, contratos também de licenciamento de software, de TI, são alguns dos contratos que muitas vezes não é possível alterar o texto de alguma cláusula, ou a dificuldade de alteração é muito, muito grande, porque o mercado fornecedor tem uma força para fazer valer a sua minuta contratual. Legal, Isaac. Muito bom os seus comentários, né, Nani? Muito, muito bom. Super pertinente. Isaac, qual que é a real importância dentro do cenário estratégico para fazer o diferencial para o negócio da companhia? A gestão de contratos realmente é um processo, uma metodologia que faz a diferença para as organizações nos dias atuais? Realmente, você tem razão. Eu não tenho dúvida que a área de contratos é uma área extremamente importante para os negócios das empresas, para proteger os negócios das empresas. Legal, Isaac. E quais são as etapas deste processo? Qual é a melhor metodologia? A melhor recomendação de metodologia é aquela que leva em consideração o ciclo de vida dos contratos. E o ciclo de vida dos contratos basicamente é composto pela etapa de pré-contratação, que é levantado toda a necessidade da demanda, a necessidade do escopo, quais são os requisitos, o orçamento disponível. Depois a etapa de contratação, que é a etapa extremamente importante, é a etapa onde é realizado o processo de contratação do fornecedor, e nessa etapa que as melhores empresas do mercado utilizam a metodologia de Strategic Sourcing,
que eu super recomendo que seja adotada essa metodologia de Strategic Sourcing. A etapa de contratação termina com a assinatura dos contratos. Depois da assinatura dos contratos, começa a próxima fase, que é a pré-execução, que é o cadastro, a etapa ali do plano de início, né, de phase-in, phase-out, do início do contrato novo. Depois a execução propriamente dita, né, execução ao longo da vida do contrato, e termina também com uma fase muito importante, que é a fase de encerramento, avaliação dos resultados, encerramento, documentação final de encerramento de um contrato. Muito bom. Nani, uma coisa que é mais do que importante nos dias atuais é controlar o nível de serviço, as expectativas perante uma contratação, que é o famoso SLA, né? Você concorda? Concordo. O SLA é importante, ele tem momentos cabíveis ou não. A gente tem que ter o controle. É importante controlar durante o contrato, não somente no final para dizer se o fornecedor foi bem ou mal. Tem que trocar o fornecedor, né? Então é um acompanhamento. E você, Isaac, qual a sua opinião? Então, sobre SLA, eu penso o seguinte: o SLA é importante, sim, mas nem todos os tipos de contrato cabem um SLA, cabem um acordo de nível de serviço. Então você pode ter o melhor SLA do mundo, mais bem escrito, mais bem descrito, previsto. Se não há como medir esse SLA, não tem como executar o SLA. Então tem que levar em consideração também a forma de medição. Ok. É uma questão muito, digamos, estratégica e polêmica, são as penalidades, né? Multas. Isso é realmente importante na gestão efetiva de contratos, Isaac? Muitas vezes é mais vantajoso que o contrato tenha uma cláusula de garantia, determinada garantia tenha que ser atendida, e eventual falha tem que ter uma cláusula de penalidade. Falha com relação a atraso ou falha com relação a descumprimento, tem que ter uma cláusula de penalidade. E você, Nani, concorda? Eu concordo, mas eu gosto muito da ideia de que deve haver ônus e bônus para as duas partes, né? E quando os processos estão mais maduros, vale a pena um programa de bonificação para os melhores fornecedores, para os fornecedores que cumprem os SLAs, para que os que não são tão bons queiram alcançar. Então eu gosto dessa análise, dessa ótica um pouco mais positiva em relação à avaliação do fornecedor. Nani, em relação a prazo de vigências, né? Tem muitos contratos com prazo indeterminado, com vigência definida para 1 ano, 2 anos, 3 anos, que requerem investimento, payback, né? Análise de questões tributárias, trabalhistas. É tão complexo o universo de contratos. Qual que é a sua visão em termos de vigência de acordos e contratos? A vigência ela vai variar muito de acordo com o tipo de contrato, né? E mesmo dentro de uma categoria específica, ela vai variar de acordo com o mercado. Por exemplo, na locação de carros, normalmente a gente loca por muito tempo para diluir o investimento dos carros. Mas em um determinado momento da economia, se a venda dos carros usados for mais importante para a locadora, ela vai querer reduzir o seu prazo para ela vender carros mais novos. Então, a vigência ela é muito relativa ao estudo que você vai fazer para aquela contratação. E você, Isaac, concorda aqui com a Nani? A questão da vigência é uma questão muito particular que varia em função do mercado fornecedor, do tipo de mercado fornecedor que você está contratando. Então, dependendo do mercado fornecedor, você define qual que vai ser a duração mais indicada para o contrato. Tem também questão de investimentos, eventualmente um fornecedor novo que você está contratando demanda algum investimento em equipamento, então muitas vezes isso é levado em consideração quando se define a duração do contrato. Isaac, muito obrigado por sua participação e rica contribuição para o ABPcast. Nani, quer dar um recado final para o Isaac? Obrigada, Isaac. Como eu disse no começo, é muito importante essa divisão de experiência, né? Compartilhar essas experiências. Tenho certeza que foi muito rico para os nossos ouvintes. Olha, foi muito bom. Gostei muito desse nosso bate-papo, dessa troca de experiências. Eu fico à disposição para responder eventualmente alguma questão que não tenha sido abordada. Pode encaminhar pela BPC, a BPC com certeza vai entrar em contato comigo. E aqueles que desejarem também podem me acessar pelo LinkedIn. O endereço é linkedin.com/IN/Isaac Nogueira. Muito obrigado, um forte abraço aí a todos. Um abraço, Isaac. Obrigado por sua rica contribuição. Obrigado. E você, ouvinte da BPcast, você pode encaminhar sua pergunta para o nosso quadro Pergunta do Associado, através do nosso WhatsApp, que é 19996304590. Voltamos daqui a pouquinho com o quadro do Associado Pergunta. Você está ouvindo a BPcast,
a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas em compras. Estamos de volta, pessoal, com o nosso ABPcast, que é a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas de compras. Nandi, eu tenho perguntas aqui ainda para você. Você não vai embora ainda não, tem muita coisa para ser debatida. Burocracia, para você, é algo que tem que ser combatido, tem que ser desafiado nos dias atuais? Como, Nani, combater e desburocratizar o sistema de compras e gestão de contratos com tamanha legislação complexa, com tributos trabalhistas, fiscais e ambientais num país como o nosso? Bom, é um desafio grande, mas eu acho que tem alguns pontos que pode ajudar a desburocratizar, inclusive dentro do processo nas empresas. Então, um alinhamento com o departamento jurídico, né? O comprador ou um gerente de compras pode aprovar um pedido de R$5.000. Daí, quando você tem um contrato de R$5.000, tem que ser o representante legal que tem que assinar, né? Isso trava bastante o processo. Então, seria importante ter algum tipo de procuração, algum alinhamento do jurídico que permita outras pessoas assinarem. Algum valor baixo, alguma coisa que não seja tão impactante. Porque às vezes o presidente está viajando, né? E a gente fica com um contrato pendente. E essas delegações, então, tem que ocorrer mesmo, né? Tem que ocorrer. Eu acredito que isso facilita muito e agiliza, né, o processo. Hoje não dá tempo mais de ficar esperando, né? Você acha que também o contrato tem que ser avaliado com a ótica ambiental, né? Pensando no meio ambiente, na ótica trabalhista, principalmente que o Brasil tem uma legislação trabalhista muito antiga, né? Ultrapassada em alguns aspectos, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Não, com certeza a gente tem que olhar, principalmente o ambiental. Hoje a sustentabilidade é um ponto muito crucial nas negociações. Tem várias ferramentas, inclusive a assinatura eletrônica, ele evita muitos papéis. Além de acelerar o processo, né, o presidente ou quem tem que liberar pode estar lá na China e às vezes você consegue liberar um contrato no aplicativo, ela evita a utilização dos papéis. Para mim é primordial nesse cenário atual. Antes de ainda responder a pergunta do associado, eu queria falar um pouquinho com você sobre o perfil do profissional que vai trabalhar nesse setor ou nessa área de gestão de estratégica de contratos. Realmente é algo que tem que ser muito especial, a pessoa tem que ser super profissional, super preparada. Quais são as recomendações e o perfil de competências e habilidades e atitudes que esse profissional precisa reunir? Bom, eu acredito que a principal é a organização. Quando a gente fala de gestão de contratos, são muitos fatores que precisam ser analisados, controlados, né? Quando você pega aqueles contratos gigantescos com muitas cláusulas, a gente precisa ter uma organização inclusive de linha de pensamento. O perfil principal para mim é ter a organização. A pessoa ser de compras é muito importante, porque tem o traquejo comercial, a negociação, né? Quando a gente olha a parte só jurídica, ela é muito mais quadrada, muito mais inflexível. E quando você traz para a área comercial, então precisa ter alguém um pouco mais flexível, que consiga olhar ambas as partes. Não precisa ser um advogado, então, né? Não, eu acredito que não, né? Precisa ter OAB, não precisa ser nada disso. Não, precisamos dos advogados, mas acredito que não precisa ser um advogado para fazer essa gestão. E o profissional de compras, ele tem que ser amigo, ele tem que ter uma visão próxima dos advogados, dos doutores, doutrinados, porque a gente sempre fala, né, que o advogado em si demora muito para responder, né, é uma área burocrática, que tem que fazer leitura, que o contrato nunca retorna, etc. Qual que é a sua visão nesse tipo de relacionamento interno, ou externo até, porque às vezes é um escritório contratado, né? Como que você analisa isso? Não, precisa ter um excelente relacionamento, eles precisam ter, claro, a questão de prazos de resposta, né? Às vezes, para o comprador é muito difícil interpretar uma cláusula, né? Tem umas palavras que escreve super difícil e a gente acaba não conseguindo entender. Mas uma dica que eu dou para isso é para os contratos que são mais recorrentes, né? As categorias que têm contratos recorrentes, tenha padrões já alinhados com o seu jurídico, né? Templates, o famoso. Templates prontas, exatamente, que eu preciso mudar lá quem são os responsáveis legais. Não é aquele contrato de banco que a gente vai lá no banco e puxa na mesa lá e tem que assinar, né? Não, mas algo que seja um pouco mais simples e mais rápido, né? Para o comprador também ter agilidade de fechar um contrato. Legal. E na sua visão ainda, nós conseguimos efetivar contratos num prazo adequado no Brasil? Isso é rápido, na sua visão? Não, eu acho que não é rápido. Existem algumas empresas que sim, já tem esse processo muito maduro, mas hoje tudo demora um pouco, né? Então, quando a gente vai para um advogado, eu preciso de 3 dias para ler, daí volta, e vai a cláusula de novo. É muito vai e volta, né? Então, ainda a gente tem um caminho longo para deixar esse processo bem maduro. Tá preparada para a pergunta do associado? Vamos lá, vamos ver o que vem por aí. Então, vamos agora ao quadro Pergunta do Associado. Pergunta do Associado.
A pergunta de hoje vem da associada Daniela Gobo, diretora de Marketing e Compras da Painco. Ela pergunta, é uma pergunta difícil, Nani. Vamos lá. Qual a estratégia ou a melhor estratégia para negociar contratos com empresas de grande porte? Por exemplo, empresas que têm domínio sobre o mercado, que são dominantes, que é muito maior do que a sua empresa, por exemplo. Que a gente encontra isso no mercado de gases, né? Energia, matéria-prima, por exemplo. Isso é muito comum, você estar do outro lado da mesa, gigantes mundiais, e você ser um pequeno comprador nesse caso. Na sua visão, qual a melhor estratégia para se negociar um contrato com um fornecedor desse tipo? Realmente, é uma pergunta bem difícil. Mas eu acredito que a estratégia está muito relacionada com o mercado mesmo. O mercado com o qual você está negociando. E não tem uma receita, né? É importante você estudar muito o mercado, conhecer todas as vertentes dele e entender o fornecedor, qual que é o histórico, a evolução dessa categoria dentro da sua empresa, inclusive, né? E buscar sempre uma negociação ganha-ganha. Com esses grandes players, não dá pra gente tentar tirar vantagem e achar que depois a gente cobre e a gente vai ganhar exatamente pela força que eles têm. Eles vêm muito preparados. Então, se você não estiver na mesa de negociação preparada, com histórico, com o que você espera, né, numa relação ganha-ganha, eu acredito que é muito mais difícil de negociar. Vai vir top-down e se você quer, se não quer, assim também. Eu sempre adotei uma estratégia, Nani, de ter um ótimo relacionamento profissional e pessoal com esse tipo de profissional que representa gigantes empresas mundiais. Acho que também a pessoa pode fazer a sua voz ativa dentro de uma organização como essa. Você compartilha da minha ideia também, da minha análise? Com certeza eu compartilho. Hoje o tema no mundo dos negócios é relacionamento, né? Então você precisa ter a confiança do outro lado, ter um bom relacionamento para que esse acordo seja perene, né? Que a gente tenha um contrato longo e ele realmente não seja um problema depois. Então, muitas vezes, se você não consegue debater em números, se você conseguir debater na relação pessoal e profissional, porque confiança é fundamental, né? E você ter um aliado, o vendedor, seja o executivo de venda dessa grande organização, dessa grande empresa fornecedora, como seu aliado e sua voz ativa dentro desse gigante, né? Desse player mundial que muitas vezes massacra muitos fornecedores e muitas empresas no nosso país. Não, com certeza, cara. O relacionamento acho que hoje é a chave do sucesso. Pergunta do associado. E então, pessoal, você que nos ouve agora, né, que você quer participar da pergunta do associado, lembre-se, mande um áudio ou uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 19 99630 4590. Você está ouvindo a BPcast, a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas em compras. Voltando aqui ao BPcast, né? Tema gerenciamento estratégico de contratos. Nani, chegamos agora às dicas finais. E é conteúdo exclusivo, às vezes, para associados, né? Quais seriam as dicas na sua visão e com a sua bagagem, experiência, que você poderia deixar aos nossos amigos ouvintes? Bom, eu fiz uma listinha aqui de algumas dicas pela experiência que eu tive com alguns contratos. Quando a gente está falando de escopo, é muito importante avaliar se ele ainda é coerente numa renovação, né? Então avalie, se for necessário, avalie o cost breakdown para entender se essa prática ainda acontece, se ainda é necessário para essa contratação. Sobre a questão das performances também, eu acho que é uma dica importante não ficar só na sua mão do contratante, né? É importante o fornecedor também ter um controle das performances deles, do BI, porque senão sempre é o seu número. É importante a gente conter essa contraproposta do fornecedor. Uma outra dica é você tomar cuidado com esses acordos comerciais, né? Como citado pelo Isaac, empresas de telefonia, concessionárias elétricas, normalmente você dá um aceite no site, né? Então, às vezes um simples ok no e-mail hoje, por jurisprudência, já é considerado um acordo. Um e-mail já é um contrato, Nani? Já, você tem algumas questões por jurisprudência mesmo que eles já consideram como um aceite, né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Atenção, ouvintes, hein? Um e-mail, hein? Um simples e-mail. Exatamente. Importante também analisar a vida financeira de 100% dos seus fornecedores contratados. E aí entra a Serasa, e que tipo de análise? Entra o Serasa, entra o capital investido dessa empresa, capital social. CNDs. Exatamente, porque às vezes ele não tem nada no Serasa, mas você faz desse fornecedor
você ser o cliente exclusivo dele. A dependência econômica. A dependência econômica, exatamente. Qual é a sua responsabilidade social sobre isso? Então, isso é muito importante também ver. Você também concorda que acima de 30% de dependência econômica já é um grau de risco elevado nos dias atuais? Concordo. Esse é um número, não sei se mágico, mas realmente é um número que a gente acompanha. O fornecedor que tem isso, com certeza, depende totalmente da gente. Outra coisa que também o Isaac citou é o ciclo de vida do contrato, né? Acompanhe todo o ciclo de vida. Às vezes a gente deixa passar na correria, já fechou, o contrato está indo bem, só que se perde os prazos. E se você perde os prazos, acabam incorrendo as multas, as renovações automáticas, e aquilo às vezes pode não ser mais interessante. Então é importante você conhecer isso. Divida as minutas durante o processo de negociação, porque também às vezes aquela situação que a gente falou, né? Vai para o advogado e demora e volta, e às vezes definiu comercialmente alguma coisa, a hora que voltou a minuta não consegue chegar num acordo. Então essa também é uma dica. Agora, outra coisa que para mim é uma das coisas mais importantes dentro da companhia é entender se o cliente interno está satisfeito com o que ele recebe. Então, o cliente o comprador tem essa responsabilidade. Precisa comprar ideia junto. Precisa comprar ideia, e o comprador, como contratante, ele tem que saber se isso está sendo bom ou não. Essa é uma dica, mas isso só vai acontecer, esse departamento só vai nascer se a liderança estiver de acordo. Então, precisa sim do apoio da liderança. É um desafio gigantesco. Eu tive esse desafio pessoalmente na empresa onde eu trabalho, que a gente não tinha essa área, mas a liderança super comprou. E só funciona assim. Porque mudar é preciso, né? Necessário, muito necessário. Eu brinco que nós temos que ser protagonista do que fazemos, né? E pra gente ser protagonista, a mudança tem que acontecer. A gente não pode ter medo. Muitas vezes vão falar não pra gente, né? Mas a gente precisa ser protagonista do que a gente se propõe a fazer. Eu gosto muito disso. Legal, Nandi. Mais alguma dica? Quer deixar algum recado final para nós ouvintes e que acompanhem seu trabalho aqui pela BPC? Bom, eu gosto bastante de um vídeo que nós vamos deixar o link aqui para vocês, do professor Sandro Reis. Ele é bem simples, que fala sobre a gestão de contratos. E eu gostaria de agradecer, agradecer a oportunidade. Realmente é muito importante o trabalho que a BPC tem feito no nosso mercado, no nosso negócio, como comprador. A mídia digital é demandante hoje, né? As pessoas não assistem tanto TV mais, né? Você está correndo, você está fazendo as coisas... Está consumindo o produto, né? Informação a qualquer momento, né? Exatamente. Então, eu fiquei super lisonjeada em poder participar, fiquei muito feliz. Só tenho a agradecer as pessoas que me apoiam, né? As pessoas que me ajudam, as pessoas que me criticam, que é quem me ajuda também. Então, muito obrigada. E eu fico à disposição. Afinal de contas, Dani, contratos são celebrados em tempos de paz para serem utilizados em épocas de guerra, é isso mesmo. Então, contratos é mais do que importante, pessoal. A BPcast, a maneira mais inteligente de consumir as melhores práticas em compras. Assim encerramos o segundo episódio da BPcast, que foi o tema Gerenciamento Estratégico de Contratos. Gostaríamos de contar com a sua audiência através das plataformas YouTube, que vai subir em breve, brevemente vocês já vão ter isso disponível para vocês, Spotify e SoundCloud, ok? Nos vemos no próximo episódio, que será sobre comunicação assertiva para compradores, com o tema alinhado à programação neurolinguística, tá ok? Muito obrigado por nos escutar, compartilhe esse áudio com demais profissionais e amigos, ok? Um grande abraço a todos. Fique com Deus. O ABPcast é uma produção da ABPC, Associação Brasileira dos Profissionais de Compras. Esse episódio foi gravado no X Studio, dirigido e editado por André Sarti, Motion mais Design, Comunicação e Tecnologia.